Agora, a gente vai ter uma palestra sobre técnicas japonesas aplicadas à produção brasileira do pescado. Nós vamos conhecer o projeto Amar. Quem vem apresentar aqui para a gente é o fundador do projeto Amar, o Rodolfo Vilar. Rodolfo, pode vir aqui para o nosso palco, por gentileza. Seja bem-vindo. Muito bom te receber aqui. Agora o palco é todo seu. Alô, alô. Todo mundo aí me escutando, né? Ah, maravilha. Obrigado, gente. Queria agradecer, antes de tudo, a BGJ, Toshi, Naomi, pelo convite, pelo carinho, por acompanhar o projeto desde sempre. E a oportunidade de estar falando num evento que é tão diferente da nossa realidade, né? Um evento que trata o pescado de uma forma de consumo nacional e internacional, né? Vamos dizer assim, um pescado sem fronteiras, né? E quando a nossa luta e a nossa busca é pelo pescado local e a pesca artesanal, a valorização. Então, para a gente é também uma quebra de paradigma estar aqui no palco do Seafood Show e é um motivo de orgulho, né? E de satisfação. Vamos lá. Eu trouxe uma apresentação aqui para vocês que conta um pouquinho. Eu estou sem o passador aqui do slide. Olha, ele chegou na hora. Obrigado. Obrigado. Eu trouxe uma apresentação para vocês que conta um pouquinho a história, né, do Projeto Amar e como o Japão se transformou a realidade do Projeto Amar a partir de um determinado momento, e eu vou passar essa linha do tempo para vocês e vou mostrar como essa conexão com o Japão foi tão importante para o momento atual que a gente vive hoje dentro do projeto e, consequentemente, um reforço para outras iniciativas no Brasil que dependem de informações mais técnicas para poder fazer o desenvolvimento local e regional. A nossa história nasceu na praia do Bonete, na Ilhabela. Esse, inclusive, é uma postagem que a gente fez ontem no nosso Instagram, né? Já começando assim, Splash, uma das maiores heranças, né, que a colonização japonesa deixou no nosso litoral foi a técnica do cerco flutuante, que é a técnica de captura de pescado considerada, reconhecida também pela ONU como uma das mais sustentáveis já desenvolvidas pelo ser humano. O cerco flutuante, ele é um cerco que trabalha de forma passiva, né? É uma armadilha que ela tem um caminho. Esse caminho, então aqui é a costeira, né? Esse caminho fica nas pedras. Então o peixe encontra esse caminho, acompanha o caminho e ele vai para dentro do cerco flutuante, onde ele nada, né? Ali em círculos. Esse cerco ele não tem um formato de coador de café, pelo contrário. Essa panagem ela vai até o chão e ela deita no leito do fundo do mar. Então você imagina que são cercos com armação com 20 metros de profundidade na maré cheia, 20, 22, 18. Então, você imagina a quantidade de pano que tem que ter. E é uma sequência de panagem que vai diminuindo a malha. Elas não são de nylon, então evita com que o peixe emale. O peixe sente o peso da malha e ele vai se dirigindo ao fundo até o momento que ele chega naquilo que a gente chama de copiada, né? A copiada é esse pano de algodão que o peixe não emalha e também não se machuca. Então, o cerco flutuante ele tem uma série de importâncias, principalmente o fato do pescador poder devolver ao mar com vida os seguintes grupos: os pescados ameaçados de extinção, os pescados em período de defeso, as espécies que não são alvo daquela pescaria, e o excesso da pescaria que ele não conseguiria carregar, que é o principal trabalho que o Projeto Amar faz nas comunidades, que é pescar menos com mais qualidade.
Então, em vez do cara embarcar 300, 400 quilos, ele embarca 150 quilos com bastante qualidade e vai ter o mesmo rendimento com menor impacto. Mas o cerco também cumpre uma função social muito importante, que é manter o pescador no território. Como ele não tem a boca do cerco fica sempre aberta, o peixe entra e sai a todo tempo. Então, essa visita do cerco, que a gente chama, ela acontece 5 e 6 vezes por dia. Então, você tem ali uma presença da família no território que defende aquela região pesqueira muito importante. Para vocês terem ideia, a Ilhabela tem registro da colonização japonesa chegada em 1918. Eles não conseguiram ficar na ilha pelo território inóspito, foram a Santos, retornaram em 1924. E esse cerco flutuante, que é o cerco do Projeto Amar, que funciona lá no Bonete, o registro dele na APA Marinha é de 1946. Só para vocês terem ideia da importância da chegada dos japoneses, né? E por que essa técnica ela é a técnica que permite altíssima qualidade de pescado, baixo impacto no meio ambiente, defesa de território, etc. Porque realmente você consegue embarcar o peixe vivo. E o Japão sempre foi o país líder, né, mundial, historicamente, em qualidade de pescado, qualidade do alimento. E, para isso, o peixe tem que chegar vivo na mão do pescador para que as providências possam ser tomadas. Então, eu estou começando pelo meio, mas a nossa história, a história do Projeto Amar, ela começou nesse território e foi uma história voltada para a valorização da pesca artesanal em comunidades tradicionais. Porque o que acontecia? O pessoal pescava, eles estão ali mais ou menos a umas 2 horas do continente, e levava esse peixe para o continente, e eu não sei se vocês sabem, o peixe viajava sem preço para o Ceasa. E depois voltava com preço, mas um peixe que viaja 2 horas, se debatendo na canoa, com mar ruim, sol a pino, chegava lá, literalmente, era pago 30 centavos, 50, 60 centavos o quilo, literalmente, tá? Então, aquilo para a gente era uma coisa assim que não fazia muito sentido, porque você imagina toda a história, a sabedoria e todos os recursos, né? O dia de armar o cerco, para onde corre a maré, quando que você vai deixar, quando que você vai tirar, e depois você ser remunerado, e esse mesmo peixe no mercado a 40, 50 reais, né? Eu lembro o carapau, assim, o carapau quando você vendia a R$ 1 era motivo de comemoração, né? E em São Paulo ele já circulava a 20, 22, 25 naquela época. Então a diferença era muito, né? Então o projeto começou a trabalhar nesse sentido de valorização da pesca artesanal, capacitação das comunidades, para que a renda ficasse com o pescador e não tanto com os atravessadores, que muitas vezes eram até 7 na etapa, né? Então eles tinha alguém que levava o peixe, descarregava na cooperativa, a cooperativa pegava o entreposto para o Ceasa botava na pedra, da pedra ia para um distribuidor ou para um restaurante, que daí ainda ia revender o peixe, daí vinha voltando com todas as comissões e ainda descontava gelo, descontava gasolina, né? E foi assim que o Projeto Amar nasceu. Nasceu nesse fogãozinho a lenha, isso é lá na comunidade do Bonete. A gente, naquela época, teve a ideia de começar a defumar esses peixes usando os próprios fogões a lenha. Você tem ali no Bonete mais ou menos uns 150 fogões a lenha. Então, assim, a gente ia para o Bonete final de tarde, você chegava num 5, 6 horas, era uma fumaça, né? Você já sentia o cheiro do cambará de facho a 10 milhas e era uma delícia. Mas, assim, uma vida sofrida, sem luz, sem energia. Mas a gente fez dessa diversidade uma ferramenta de trabalho e realmente começou a dar certo. Os peixes defumados começaram a ser feitos na comunidade. A gente teve a ideia, então, sequencialmente, de tratar o peixe como o vinho é tratado. Então, a gente começou a fazer umas etiquetas, colocando o nome da lenha, o nome do pescador, aonde foi pescado, como foi capturado. E a gente montava kits de degustação. Então, era um peixe com 3 lenhas, você tinha o kitzinho. Aí você tinha 3 espécies na mesma lenha. Isso cresceu muito em São Paulo, né, no mundo da gastronomia, o pessoal se interessou, e a gente começou a defumar outras partes dos pescados, como ovas e órgãos,
e foi enriquecendo o portfólio de produto, e o Projeto Amar ganhou força na comunidade, porque toda essa venda que era feita voltava direto para eles. Então você ia fazer um eventinho, voltava com 4, 5, 6 mil reais. Imagina, o cara trabalha de caseiro, ganha meio salário mínimo. Né? Era muita, assim, até hoje é um valor, né? E a comunidade se fortalece, porque todo mundo quer contribuir, quer ajudar, né? E nossa história, ó, esses foram os primeiros defumados, ó, de 2004. Ó, como é que a gente fazia no começo? Se a Anvisa vê isso daí, pelo amor de Deus. Bom, mas fazendo uma longa história curta, esse trabalho ganhou projeção mesmo quando a gente foi convidado para falar no palco do Mesa Tendências em 2019, logo na sequência do Alex Atala, estava lotado, tinha mais de 580 pessoas na sala. A gente levou os meninos do Bonete para falar, e aí realmente a gente ganhou um espaço de mídia muito grande. Então começou a ter uma procura alta pelos produtos. E aí veio uma das ideias que nos levou até o Japão. Essa ideia foi a seguinte, ó, fiz até uma linha do tempo aqui para vocês. Ó, a gente teve essa ideia a gente pensou o seguinte, bom, o que mais que a humanidade fazia para se alimentar sem energia elétrica? Então, pô, se a gente pesquisar o que a humanidade fazia para comer sem luz, a gente pode fazer mais produtos nas comunidades isoladas que não têm energia elétrica. Então, o Projeto Amar acabou se organizando em 3 pilares. O primeiro, que é a valorização da pesca artesanal em comunidades tradicionais. O segundo, que é o peixe com origem, com denominação de origem, com procedência, por quem foi pescado. E o terceiro, que foi a pesquisa e resgate de técnicas antigas de preservação de pescado sem energia elétrica. Esses protocolos avançaram e a gente produzia tudo no Bonete até 2021. A gente organizou essas pesquisas em salga, defumação, conservas, charcutaria e fermentação. Começamos a perceber que os países faziam coisas muito similares com nomes diferentes. Por exemplo, Shidao no leste da Ásia, que é um molho de peixe, chama-se Nampla na Tailândia, né? Ou Garum na África e depois ocupada pelo Império Romano, Alite, colatura de Alite. Então, tudo estava relacionado por princípios microbiológicos de transformação e estabilização. E ao invés de organizar as pesquisas por países, a gente começou a organizar as pesquisas por protocolos. E isso deu um painel, vamos dizer assim, técnico, né, para a gente mais claro. Então, tudo que é estabilizado por salga, tudo que é estabilizado por defumação, tudo que é estabilizado por termoprocessamento, né, semiconservas que não são termoprocessadas, mas têm uma certa resistência, conservas de lata a vidro, tudo que se estabiliza por charcutaria, ou seja, perda de líquido, ou, no caso da salumeria, processos fermentativos, e tudo que se estabiliza por fermentação, ações enzimáticas, né, alterações de moléculas, células, etc. E aí você entra no grupo do Garum, Shidao, Nampla, Chocará, colatura, shoyu, né? E todos esses alimentos são fermentados. Beleza. Bom, essa demanda por esses produtos cresceram, não dava mais para fazer no Bonete, começou até a ter um problema de escala sanitária, e daí a gente teve essa ideia de montar um laboratório, que é um centro de pesquisa e desenvolvimento de produtos, que fica na Ilha Bela, no norte da ilha, na Praia da Armação. E o laboratório, ele está dividido e organizado por esse projeto. Tem uma salinha ali de degustação, que a gente faz uns jantares, tem uma área sanitária, e daí ele está todo organizado por protocolos. Então, o laboratório ele é uma planta seca, a gente não manipula pescado dentro do laboratório, tem uma peixariazinha embaixo, né? O peixe já entra aqui pela boqueta aqui no protocolo, que vai ser a produção do dia, seja conserva, seja defumação, seja embutido, etc. E aí a gente gira aqui tem uma parede com uma série de câmeras, geladeiras, etc., que não está dando para ver. Mas nesse laboratório que a gente conseguiu, acho que não sei se inédito ou não, o pessoal pode me ajudar depois, talvez ou provavelmente foi inédito, a gente conseguiu a inspeção do governo do estado numa planta multidisciplinar, o que é muito difícil. Porque normalmente a inspeção acontece, eu vou lá te inspeciono para fazer conserva, eu vou lá te inspeciono para fazer embutido.
Mas assim, para você usar bactéria para fermentar a barriga de peixe, fazer um embutido num estômago e no mesmo lugar você fazer uma conserva de lata e outra de vidro, era difícil. E realmente, com muita ajuda e trabalho, a gente conseguiu. E então o laboratório está inspecionado já há 2 anos e lá a gente faz essa série de produtos. Então os alites são feitos em barris de madeira, como antigamente. A colatura a gente extrai do próprio barril. A gente tem as câmeras que fazem os molhos, os garuns, que com inoculação de koje ou com protease de papaína, para ativação enzimática. As ovas de tainha, que a gente ou conserva com cera de abelha, ou com saquê, aqui o caraçumi no meio, a botarga atrás, e o shiocará do outro lado. Essa foto foi feita até no Japan House. Então, a gente brinca que lá no laboratório entra um peixe e sai 10 produtos, se não sair mais, né? Essa semana entrou um beiju-pirá, o beiju-pirá tinha 48 quilos. Na hora que eu peguei a lista de produtos que foi feito, eu acho que deu 17 ou 18, até o coração o pessoal usou, né? E vai para os restaurantes. Aqui os salames, né? A parte de charcutaria, os embutidos frescos, os embutidos fermentados, os testes com cera de abelha, né? As conservas de lata. Esse é um exemplo, né? O mani, a gente sempre tem desenvolvimento com eles. Nesse menu novo agora deles, tem um prato que é ervilha com peruá, que é aquela glândula de tainha. O peruá quase não é utilizado no Brasil. Eu não vi registro de utilização, é praticamente jogado fora. Então a gente tira o peruá, faz uma salmoura, ele faz um brine overnight, a gente defuma a frio por 5 minutos apenas com lenha de goiabeira, depois ele entra em autoclave sem líquido, então ele passa pelo termoprocessamento no próprio residual de líquido dele mesmo. Lá a Helena Riso serve com uma ervilha fermentada, o peruá em cima e um fermentado de jabuticaba. Acabou de entrar no menu novo, não consegui a foto ainda, mas esse é do menu anterior, que acabou indo para o Lacarte, que são as ovas reconstruídas. Então essas ovas de tainha, que eram defeituosas, que não dava para você fazer o caraçumi perfeito à botarga, a gente abria, desmontava essa ova, fermentava ela com lixia e cachaça, reconstruía ela numa tripa natural, fazia os padrões de 80 gramas, defumava a frio também, e daí ela serve com esse purê de milho e katsuobushi, e serve um quinel dessa ova. Então, acaba que, por exemplo, esse beiju-pirá, agora dessa semana, os patês de fígado foram para o Clandestina da Bel Coelho. Tá? Se você for lá essa semana, você vai comer o patê de fígado lá na tábua, que ela tem uma tábua de charcutaria. O Ivan do Tuju pegou, que isso aí foi fora da curva. O Ivan, se vocês olharem lá no Tuju, tá lá, ele fez, sabe aquele pastel de angu do Vale do Paraíba? Ele pegou a ova curada, o caraçumi, esticou no rolo, com papel manteiga, deixou bem fininho, recheou e deu um glacê de mel de abelha nativa e fez um pastelzinho de angu, mas a massa é a própria ova. Foi uma coisa assim. Então a gente está sempre em contato com os chefes, fazendo esses desenvolvimentos para não perder nenhuma partezinha do peixe. Agora a gente conseguiu aprovar também no CISP o caldo. Então todas as carcaças que antes a gente não tinha muito o que fazer, a gente conseguiu. A gente defuma a carcaça e a gente já faz o caldo defumado, reduz a 10%, então ele já é um demi-glace, depois você vai render ele para cima. E bom, e nossa vida no laboratório é essa, mas por que tudo isso, né? E como isso nos levou ao Japão? Essa é a linha de produtos hoje que está com o CISP, né? Ela é um pouquinho maior, essa foto é um pouquinho antiga, mas a gente tem as conservas de lata e vidro, tem as latinhas, tem os peixes defumados, tem as ovas, e a gente não para de cadastrar produtos novos, né? Muitos até que o próprio Ministério lá da Agricultura não tem, como agora a gente conseguiu o CISP no garum. Aí eu lembro que vinham as perguntas, né? Mas o que é koje? Bom, mas é difícil explicar. O koje ele é 2 elementos, aspergilos e arroz, né? Então ele é um agente, vamos dizer assim, ele é um aditivo de
de ativação enzimática, né? Mas ele não tem nada, é totalmente natural, né? Então demorou, acho que esse aí demorou acho que quase 1 ano e meio para os caras conseguirem entender, mas saiu a numeração do CISP já com o Garum. Eu sei que essa soma toda de testes, etc., acabou virando um conjunto de materiais, de protocolos. E em 2021 a gente lançou um programa educacional chamado Escola de Alimentos do Mar. A Escola de Alimentos do Mar, ela é um programa que já está bem procurado. A gente, incrível que pareça, estamos vendendo agora vagas para abril de 2027. A gente está com 25 agora, o último lotado, 26 também. E o que é a Escola de Alimentos do Mar? É um programa educacional dividido em 11 módulos, com 9 professores, que acontece lá na Ilhabela durante 8 dias. Então, desde a parte de comunidade, pesca artesanal, a parte de mar, pesca, iquejimê, xinquejimê, despesca, transporte, armazenamento, depois sustentabilidade, com a professora Cíntia Miage, termoprocessamento com o Gustavo, da Alex, charcutaria com o Peterson do Acava, fermentação com a Companhia dos Fermentados, tudo sobre atum com César Calzavara, ostra, vieira e mexilhão com o pessoal do Enfim Ostras, com o Felipe Casertani. Então, é um programa educacional que ele agrupou todas essas pesquisas que o Projeto Almar fez e, obviamente, trouxe para dentro do programa todos os profissionais que nos ajudaram ao longo desses anos, porque a gente não fez nada sozinho e eu não sou formado nisso, quer dizer, a gente foi batendo na porta de muita gente. Não, mas por que eu fechei o polvo no vidro e a tampa do vidro estourou? Bom, porque, tem ar ali dentro, né, no teu headspace, né? Não, mas eu botei na assadeira ali de bolo, com água, deixei a água ferver. Não, né? Então, a gente foi aprendendo com muita gente, muito especialistas, né, de cada uma dessas áreas, e a gente organizou o programa por esses módulos. E o que acontece é que, no final de tudo isso, a gente começou a soltar esses módulos, porque ou a pessoa fazia o programa de imersão na ilha, ficava uma coisa muito elitista, não conseguia, ou ele não fazia. Então, a gente começou a fazer, a gente chamou de workshop técnico, os módulos avulsos. Então, tem os módulos de conserva, tem os módulos de queijimê, de dry age, de charcutaria. O ano passado a gente fez na Embi Morumbi. Esse ano, esses módulos estão sendo feitos dentro do restaurante Tuju, no Tuju Pesquisa. Fica um pouco mais democrático, são turmas maiores, é um dia só por módulo, etc. A gente leva esses módulos para outros estados. Então, fizemos no Rio de Janeiro, fizemos no Ceará, vamos fazer agora lá em Itajaí, estamos indo agora a Trancoso, vamos fazer lá na Bahia. Esses módulos são coisas mais específicas, vamos dizer assim, para temas pontuais, mas que ajudam a divulgar o conteúdo educacional do Projeto Amar. E, além disso, a gente abriu, no ano passado, os programas customizados. Então, já veio o pessoal da Bélgica, veio o pessoal de Londres, veio o pessoal da Itália, veio 2 turmas do Rio de Janeiro, veio 2 turmas do Peru, que eles contratam o que eles querem estudar dentro do laboratório no período que for conveniente para eles. Eu quero 3 dias estudando em QGIME, manipulação, anatomia e transporte e conservação. Quero ficar 3 dias estudando, conservas. Quero ficar 3 dias estudando, ou quero fazer um dia de conserva. Então, a gente abriu e tem sido muito legal, porque muitas vezes o cara não tem 8 dias, quer trazer a equipe do restaurante, quer ficar só 2 dias, quer ficar 3 dias. E tem funcionado, muito esses módulos customizados também. Bom, mas por que tudo isso, né? No final, o Projeto Amar é um instituto, a gente trabalha sem fins lucrativos, só que a gente se autofinancia as atividades do instituto com o que a gente consegue arrecadar na venda dos produtos e o que a gente consegue arrecadar com os cursos. Então, a gente tem 2 fontes de renda, que são a fonte da Escola de Alimentos do Mar e a fonte do laboratório, seja desenvolvimento para os restaurantes, seja a venda dos produtos para a pessoa física, no nosso site, etc. Tudo isso gera uma rendinha e essa renda é transferida para o Instituto. E a gente fez bonitinho, a gente fez isso na forma jurídica mesmo. Você pega o Projeto Amar em si, o dono dele, lá no contrato social, é o Instituto. O Instituto é o maior acionista do Projeto Amar. Então, a gente transfere esse dinheiro para o Instituto e no Instituto a gente desenvolve as atividades de valorização da pesca artesanal nas comunidades.
60% a 65%, né, esse dado ele flutua um pouco, do pescado capturado no Brasil é fruto da pesca artesanal, né? Quase 50% desse volume tem mulheres envolvidas em alguma etapa do processo, ou na limpeza, ou na própria pesca, ou na despesca, ou na manipulação. E as nossas iniciativas do Instituto, elas estão apoiadas em 3 grandes conjuntos. Uma delas são os treinamentos de comunidade. A gente faz esses treinamentos, esses encontros comunitários, na quadra, na escola municipal, etc., já há bastante tempo. Esses treinamentos levam a informação do peixe de qualidade, do iquejimê, do xinquejimê, da despesca, do transporte, e a crença de que o pescador artesanal, ele tendo um pescado mais cuidadoso, com mais qualidade, ele vai ser remunerado melhor, e isso acontece, a gente vê na prática. O cara tem que ter um pouquinho de fé no começo. A gente costuma dizer que no início o que vai acontecer é que o teu telefone vai tocar antes, e depois, num segundo momento, você vai começar a reajustar o preço do teu pescado, né? Porque você vai ser procurado por ser aquele pescador ou aquela família que tem um peixe muito bom. E todo mundo está atrás desse peixe, é que as pessoas não conseguem encontrar. Se a gente for abrindo essa cortina cada vez mais, as pessoas vão começar a encontrar, para qualquer pessoa que você perguntar do universo da gastronomia, ele quer um peixe de qualidade que seja de uma comunidade. Isso é fato, ele só não consegue ter o acesso. Se você falar assim, eu resolvi esse problema, o cara que resolver essa chave hoje no Brasil fica rico, porque a demanda é absurda, né? E aí, como no Projeto Almar a gente não vende peixe, justamente para não fazer esse papel de atravessador e deixar o protagonismo para os pescadores, o nosso maior esforço no Instituto é passar nas comunidades e falar, barriguinha para cima, gelo em todos os peixes, apaga, passa o araminho, sangra, transporta na água com gelo, nananana, porque daí o cara, na hora que for vender, o cara vai, R$2. Ele, não. Ah, tá. No dia seguinte o peixe ainda tá bom. Então ele vai. No dia seguinte ainda vai estar bom. Então o peixe tem um potencial aí de 7, 8, 9, 10 dias se ele for bem armazenado. Versus um peixe que em 20, 15, 20 minutos pode estar já em estado de deteriorização, caso ele não seja feito nada a bordo. Além dos encontros das comunidades, a gente tem essa iniciativa voltada para a família. Então a gente já tem mais de 60 casinhas, a gente tem implementado meliponários de abelhas nativas nas comunidades. São meliponários com potencial de renda de até R$28 mil por ano para a família que cuida do meliponário. O meliponário é uma doação, a gente doa um meliponário com o técnico. Essa família cuida desse meliponário e a compra da colheita é garantida pelo Projeto Almar. Então a gente usa a cera para fazer a nossa botarga na cera de abelha e a gente distribui o mel na nossa rede de distribuição da loja. Tá? E os meliponários são doados pelo Instituto. E a gente tem feito também as implantações, que não tem aqui, eu não trouxe o vídeo, das fábricas de gelo. Então a gente tem colocado as fábricas de gelo independentes nas comunidades isoladas, conseguimos colocar 3 até agora. Uma fábrica de gelo custa aí 120 pau com um gerador. Então, se levantar 360 pau vendendo curso, vendendo conserva, não é brincadeira, né? De lucro, né? Tirando a despesa. Mas a gente tem tido sucesso nessa iniciativa, que a comunidade passou pelo treinamento, é uma comunidade ativa, está com um volume legal de pescado, tem cerco flutuante, a gente vai lá e coloca um módulo de uma unidade produtora de gelo dentro da comunidade, que é uma unidade, uma fábrica padrão, que a gente fez iguais para todas as comunidades, assim a gente tem uma mesma assistência técnica, todo mundo se conversa, e produz 1 tonelada de gelo por dia. Então é um gelo ali suficiente para uma emergência ou um excesso de pescaria. Tá? São as atividades do Instituto, mas como a pesquisa não para, né, isso tudo nos levou ao Japão para encontrar novos produtos, novas técnicas e coisas que a gente sabia que a gente ainda não conseguia fazer. E uma delas está ligada à Ilha Bela. Essa foto é de 1924, quando a família Imakawa chegou na ilha e instalou a primeira fábrica de katsuobushi na Praia da Armação. E essa fábrica funcionou, pasmem, até 2018, quando o último Imakawa faleceu, né? Então durou aí quase 100 anos, né? Essa fábrica de katsuobushi.
Você vê as fotos aí, o registro da família Macau. A gente fez uma apresentação sobre esse tema no Japan House, está disponível no YouTube, para quem quiser assistir, com a participação da Thelma. Então, estava eu, a Thelma e o pessoal do Japão, lá de Makurazaki, que entrou, né, no horário, e aí ficou tradução simultânea, está no YouTube, contando essa história e como isso nos levou até Makurazaki. Então, em 2022, estive lá com o produtor de katsuobushi mais premiado do Japão, que é a família Kaneshi, 2 vezes medalha de ouro nas Olimpíadas de Katsuobushi. Imagino que isso é sério para os caras, não é brincadeira, né? O país para ver esse campeonato. A primeira vez eu fiquei 16 dias com eles. Para você ter noção, só esse corte aqui do peixe, só essa parte, que é a parte que você abre o peixe, os caras me deixaram 5 dias. Acordava às 5 da manhã, começava às 6 e até 5 da tarde só cortando o peixe. Eu não conseguia cortar, isso que eu limpo o peixe, hein? Eu não conseguia cortar. Então eu comecei com esse, que era o filho, e o cara, sei lá, acho que eu limpei uns 300 peixes, não sei. Aí ele me deu uma aula das facas, então você vê que as facas têm todos ângulos, né, específicos. As facas não são facas normais, são facas que são produzidas em Makurazaki. Tanto o ângulo do dorso quanto do fio é super específico. E aí, esse corte também não consegui evoluir, aí me passaram para as meninas da linha de produção, aí fiquei com essas meninas, trabalhava o dia inteiro com elas lá, cortando o peixe, porque o corte errado do peixe faz com que o katsuobushi rache, trinque, quebre. Então é um movimento que gira o peixe, gira a faca e gira a tua mão, os 3 num único movimento. Também não consegui, aí me botaram com o pai do cara, que era o master, assim, o que nunca aparece, entendeu? Vai vir aqui, hoje é meu pai que vai ficar com você. E aí foi indo, até a hora que eu consegui chegar nesse resultado. Então você vê que os ângulos são bem específicos, né? É bem difícil, assim, na real, eles têm muitos detalhes, né, dessa parte do kama, né, que o Caissara chama de mutakanga, para que não se descomponha. Então, tem uma série de assinaturas nas peças que eu vou mostrar para vocês depois. Essa peça ela fica 120 dias defumando. Então, é uma coisa assim enlouquecedora. Você entra num estado de uma cidade de 30 mil habitantes, no meio do nada, que os caras ficam, é uma loucura muito grande. Eu fiquei ali 16 dias, ninguém fala inglês, nem uma palavra, não caio nessa arapuca, os caras não falam nada, absolutamente nada mesmo. Ah, não, você vai para o Japão, o cara fala inglês. Não, não fala, não fala. Não fala. Em Tóquio, talvez, se der sorte. Fora, então, esquece. Era tudo por mímica, tradução. Eu falo até me emociono. E aí, quando a peça sai da defumação, ela passa por essa lixa, que é a assinatura da família. Então, pouca gente sabe isso daí. O outline do katsuobushi é a assinatura da família, é a forma como eles assinam a peça. Então, quando eles estão em qualquer evento, qualquer mercado, qualquer restaurante, o cara reconhece a peça pelo outline, pela lixa que ele fez na peça. Então, isso aí é só ele que faz, ou o pai dele. E aí, eu trouxe aqui para vocês verem, antes dela estar lixada, né? Depois dela estar lixada. E essa partezinha aqui, que fica dentro do osso, né? É uma parte assim, quem mexe com peixe sabe, isso solta na mão, né? Você vê como eles conseguem fazer com que isso seja um fóssil unificado, uma coisa muito impressionante. Depois desse processo, ela ainda recebe essa bactéria, que não é o Aspergillus oryza, que faz o koji, ela é Aspergillus glaucus com Aspergillus euritium. É um composto controlado pelo governo do Japão, é vendido e distribuído pelo governo do Japão. Tem várias iniciativas de intercâmbio cultural, de gastronomia, de embaixadas e países. A mais famosa é de Copenhague, do Noma, da Dinamarca, o René do Noma, com o Lars Williams, que foi e tentaram um convênio e não teve acerto, porque realmente esse composto de euritium com glaucus tem uma capacidade de encontrar água na célula que praticamente não tem atividade de água nenhuma e extrair essa água e iniciar processos fermentativos muito complexos. Então, esse é inoculado e aí
essa peça vai para dentro da sala de música, fica ali mais 6 meses escutando música, né? Não, é loucura máxima, assim. Fazer uma Ferrari ficou fácil. E aí, toma sol para matar a ativação enzimática, e aí você tem esse resultado, né, depois de 18 meses. A gente enlouquecidamente trouxe, essas são as 3 famílias, as 3 principais produtoras, né, do Japão. Eu com eles. Essa foto é muito impressionante. Meu, pensa 16 dias você dormindo, acordando, comendo num lugar só, tá? Café da manhã, almoço e jantar. Aí na hora de ir embora, eu fui falar tchau. Aí eu cheguei no pai dele, que é esse de azul, falei assim, ó, no Brasil a gente abraça e dá beijo. Aí eu fui chegando perto, assim, o cara me abraçou. Aí eu abracei o pai dele, abracei ele, abracei o filho dele. Na hora que eu cheguei na esposa dele, eu fui abraçar, ela deu um passo para trás e fez assim. Meu, 16 dias, hein? 16, não foi 16 horas, 16 dias. Não consegui apertar a mão dela. Depois de 16 dias. Bom, mas a gente trouxe, né, esse processo todo para o Brasil. A gente conseguiu, do nosso jeito ali, com muito esforço, dando cabeçada, reproduzir no laboratório. E esse foi o Katsuobushi que a gente produziu aqui, lá na Ilhabela, no laboratório. Esse foi o primeiro lote, quer dizer, em 2023. Hoje já está melhor, bem melhor, graças a Deus. Mas eu só tinha essas fotos. E foi mais um produto, mais uma coisa que a gente conseguiu trazer para dentro do laboratório, etc. Essa amizade ficou, eu voltei mais 3 vezes, sempre lá em Makurazaki, no final do mundo. Da última ida, saiu um jantar em Tóquio, a gente cozinhou no AD, com a renda do jantar também foi para as vítimas da chuva que ocorreu esse ano no Japão. Então, o Kaneshi, o Kantian, eu e os 2 cozinheiros dele. Foi legal, foram 2 noites, 2 dias, na verdade, almoço e jantar. E fruto desse trabalho com eles, saiu essa mágica conexão com o mundo do Ikejime e do Shinkejime. Aqui o presidente nacional, Japão, tá, Tóquio, presidente nacional da Associação de Katsuobushi, que é o cara que dá a medalha, simplesmente, você anda com o cara na rua, é impressionante. E aqui, à direita, o Kiyama-san, de Kyoto, uma lenda. Esse cara viu um vídeo e escreveu para o Kaneshi, e ele me escreveu, na próxima ida, me levou até o Kiyama-san para ensinar como afia a lâmina do Kezukiri, que é a caixinha do Katsuobushi, que só afia para frente, não afia voltando. Então, pelo barulho que, quando eu ralava no Brasil, pelo barulho que a peça batia na lâmina, ele sabia que a minha lâmina estava desafiada. Então, falou, quando esse cara voltar, você traz o cara aqui, eu vou... Não. Kiyama-san é uma lenda Japanese only, praticamente impossível comer no restaurante do cara em Kyoto. Muitos restaurantes no Japão hoje são Japanese only. E esse, acho que de Kyoto é o maior nome. E o Harada tem um restaurante de 2 lugares, só serve Katsuobushi, não serve mais nada. Você vai lá, 2 lugares, você senta na frente do cara, só Katsuobushi. Então é impressionante essa experiência também. E aí eles me conectaram com a lenda, com o maior nome do Japão, da atualidade, talvez o maior nome do mundo, de Ikejime e Shinkejime, que é o Hiroki Hasegawa. Esse cara tem um programa na NHK, na estatal, fiquei 3 dias com ele. Ele tem uma abordagem antroposófica no tratamento do peixe, que é muito impressionante, que é a não mutilação do peixe, não cortar o rabo, não fragmentar o peixe, diferente da abordagem de muitos mestres hoje. E passou a ser o meu mestre. Eu voltei 3 vezes também para estudar com o Hasegawa. Aqui ele em ação com olho de boi. Você vê como ele é rápido, né? Ele dá prioridade para nenhuma liberação de ácidos, né? Ou seja, o peixe não sofre nenhum tipo de estresse. Ele já está com os arames na boca, ele já passa os arames, depois ele vai fazer o processo de sangria. Os arames dele, ele que desenvolve, são arames raiados, não são arames lisos, né?
sempre pela cabeça, sempre do lado esquerdo do cérebro, que é o lado alinhado com o coração, sempre com o olho do peixe, na posição do seu rosto. Uma série de coisas que é dele mesmo, que trouxe ele para esse reconhecimento. Esse cara, para você ter noção, ele é tão famoso no Japão, que depois que eu estudei com ele, eu andava, as pessoas me paravam na rua e a maioria dos restaurantes que eu ia, as pessoas não me cobravam. Não, Hasegawa. Tamanho você vir para o Brasil para estudar futebol, estudar com, sei lá, o Neymar, eu vim comer, o Alex Atala tinha coisa, sabe? Uma coisa nesse nível. Eu não tinha noção. Depois eu voltei várias vezes com ele. Essa incisão do cérebro, ela é uma incisão muito complicada, principalmente a bordo. E na terceira vez só que o Hasegawa me botou para dormir lá na casa dele, a esposa dele é massagista, dessas também antroposóficas, ele me explicou direitinho como é que o arame entra pelo cérebro sem o peixe sofrer. E realmente é que nem andar de bicicleta, na hora que você pega o jeito ali em qualquer espécie de pescado. Então a gente tem esses programas de Kejime no Projeto Amar, nos workshops avulsos, a gente ensina, leva para frente esse conhecimento, mas eu fiz questão também de uma das idas ao Japão e até Miyazaki para estudar com o Tsumoto Shinki. Esse cara talvez hoje seja o nome mais midiático, mais conhecido, ele dá aula em estádio, vai 20 mil pessoas assistir o cara. Ele que desenvolveu um método daquele ar com água que tira o sistema nervoso de dentro do peixe, ele tem essas franquias, as facas, as roupas, o cara é um puta de um galã, ó. Tem todos esses uniformes, a peixaria dele é impressionante. E passei um dia com o Tsumoto Shinki, mas ele só me recebeu 2 anos depois, porque tenho certeza, porque ele me viu estudando com o Hasegawa, porque ele não recebia nem a pau. E eu pedi bilhões de vezes, mas depois ele me recebeu. O dia que eu botei o pé lá, o Hasegawa me escreveu: o que você está fazendo aí? Né? Porque ele tem essa estratégia, ó. Você vê aqui ele... Ó, você vê ele trabalhando, ele talvez vocês nem percebam, mas a incisão do arame ele já faz pelo sistema respiratório, sabe? Isso, por exemplo, para o Hasegawa já é demais, entendeu? Você já está desrespeitando a alma daquele pescado, né? Usando o pescado para demonstrar habilidades que não são necessárias, né? Então ele não tem a incisão cerebral, o peixe está vivo, ele está fazendo a incisão pelo sistema respiratório, quer dizer, o peixe está sofrendo nesse processo, uma série de coisas, aí ele corta a cauda, que são linhas, né? E aí você tem que acabar adotando uma escola, porque você não vai estar com o pé nas duas canoas, porque eles têm essa competição muito acirrada. Então, a gente levou todos esses processos, né, para a ilha, aqui a gente na comunidade, fazendo os workshops, né? Depois, a sangria dos peixes, você vê como uma cavala e um vermelhinho já sangra bastante, né? Depois, cadê eu? Vamos? Vamos? Me dá prorrogação, hein? Não acaba nos 45, vai para os 46. Pode passar o próximo. Aí depois a lama de gelo, que é o jeito hoje que o pessoal lá no Bonete transporta o pescado. A lama de gelo ela faz uma equalização de íons, né? Você coloca a água do mar no gelo, faz com que essa água doce que derrete não entre no peixe por osmose, inversa, né? Porque o peixe tem uma certa salinidade. Essa água também vem carregada de cloro, porque esse gelo foi feito aonde? Né? E também a lama de gelo permite que o peixe viaje sem amassar, né? Porque ele não fica apoiado um no outro, ele fica nadando ali. E tem uma superfície de refrigeração uniforme por todo o pescado, que também é um outro erro em comunidade. O cara bota aquele gelinho ali para economizar, fica só aquele gelinho, outra parte do peixe quente, encostada no outro peixe quente. Às vezes você tira o peixe, ele está até marcado, né? Então, a lama de gelo foi uma solução que a comunidade muito resistente, que ela fala, não, mas vai derreter meu gelo, vai derreter. Não, não vai derreter teu gelo, vai ficar muito melhor. E depois a gente leva para o laboratório. A gente não vende peixe, mas em alguns eventos a gente sobe os peixes para São Paulo assim, só para demonstrar o potencial de como o peixe pode chegar, né?
Então a gente checa de novo o resíduo de sangue, usa esse papel bactericida, passa, separa, né, os estômagos, embala com bactericida, não coloca no vácuo, mas tira o excesso de ar, né, como eles fazem no Japão. E daí a gente entrega o pescado assim, identificado, né, bonitinho, com papel bactericida. Muitas vezes a gente faz, principalmente quando entra, faço questão de fazer, leva para a Helena, vou levar um dia para você lá, Toshi. E a gente acaba dando esses peixes para mostrar que o Brasil tem o potencial de chegar nessa qualidade de pescado através do pescador artesanal. Não é simples, não é fácil, mas é uma semente que germinada, ela vira uma floresta e depois vira uma solução, né? E é isso, gente. Obrigado demais. Espero que vocês tenham gostado.